Ascensão. Perguntai à flor virente, de pétalas multicores, que com mágicos olores perfumam vosso ambiente. O que fazem cá no mundo, tão viçosas, perfumadas, pelas sendas desoladas deste abismo tão profundo? Como sorrisos dos céus, essas flores perfumosas responderiam formosas: nós marchamos para Deus. A ave que poetiza, com seus cânticos maviosos, vossos campos dadivosos, em beleza que harmoniza. Se perguntasseis também, ela vos retrucaria: caminhamos na alegria para a luz e para o bem. Tudo, pois, em ascensão, marcha ao progresso incessante, à alvorada rutilante da sublime perfeição. Segui, pois, irmãos terrenos, nessas trilhas luminosas, caminhai sempre serenos, entre lírios, entre rosas, entre os lírios da bondade, entre as rosas da ternura, espargindo a caridade, consolando a desventura. Só assim caminharemos nessa eterna evolução e no bem conquistaremos a suprema perfeição. Casimiro Cunha, Psicografia de Chico Xavier. Sejam muito bem-vindos, amigos, a mais um episódio da nossa série Deixai Vir a Mim os Pequeninos. E hoje nós vamos fazer um parênteses aí no assunto que vínhamos trabalhando para aprofundar um pouquinho mais numa coisa que a gente falou muito no episódio anterior. A gente vinha falando sobre a criança, sobre esse ser que é um espírito e a sua trajetória espiritual, e falamos dos objetivos, então, da encarnação dos espíritos, que diz respeito às crianças e a todos nós. E falamos muito nesses objetivos sobre perfeição, que é lá a resposta que os espíritos dão a Kardec no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta sobre o objetivo da encarnação. Mas então, o que é, né, essa perfeição? Para a gente entender melhor como é que a gente vai trabalhar isso, para onde nós estamos indo, quais são esses horizontes, a gente precisa compreender com bastante clareza qual é essa perspectiva de perfeição que a doutrina espírita e que o Evangelho nos apresenta. Então a gente recorre a uma fala do próprio Cristo. Porque se a gente for olhar para Jesus, para o seu Evangelho, a gente vai perceber que o objetivo da educação para o próprio Cristo é esse caminho, é esse objetivo final da perfeição. Como a doutrina espírita e o Evangelho, então, estão muito harmonizados nesse sentido, falam a mesma coisa, né? E Jesus fala sobre isso um versículo que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 48, quando ele diz: portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. E é interessante a gente perceber onde é que essa fala está inserida, né? O Evangelho de Mateus, ele traz lá no capítulo 5 o Sermão da Montanha, que é, como a gente poderia dizer, um resumo geral da doutrina do Cristo, né, do Evangelho. Essa apresentação dos seus ensinamentos de maneira mais clara, né, está ali inserida no Sermão do Monte. E ali, depois que ele apresenta as bem-aventuranças, que já são um grande tratado, ele vem apresentando algumas comparações aí entre o que já se entendia da lei divina com a primeira revelação, mostra alguns contrapontos, apresenta as diferenças daquilo que ele vem renovar nessa nova etapa da revelação, né? E depois, fechando isso já no último versículo dessa parte do
do capítulo 5, ele fecha, então conclui com essa frase: sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. A gente entende, então, que depois da apresentação dessa lei, isso é como essa conclusão. E o próprio Kardec fala isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, quando Kardec vai discorrer sobre, explicar melhor essa frase de Jesus. Ele seleciona esse versículo, para comentar, para explicar, e ele mesmo diz que depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, então ele apresenta esse modelo de perfeição. Mas antes da gente entender um pouquinho melhor o que é essa perfeição, a gente queria focar um pouco na própria fala de Jesus para entender como é que isso, o que isso tem a ver, com as nossas crianças, como é que a gente pode trabalhar isso na condução das nossas crianças, na educação, porque esse entendimento de perfeição já nos parece uma coisa bastante complexa, bastante ampla para nós adultos, nesse esforço que fazemos pelo estudo, pelo aperfeiçoamento de nós mesmos. Como é que a gente pode associar isso com o trabalho educativo lá na infância? E aí eu gosto muito de pensar aqui sobre como Jesus apresenta esse modelo de perfeição. É um convite que ele faz, Esse grande resumo, essa conclusão dos seus ensinamentos. Ele nos mostrou, nos apresentou uma série de coisas como deveríamos agir. E para finalizar, ele fala, então sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. E num primeiro momento pode parecer bastante estranho, porque como é que a gente pode comparar a nossa perfeição com a perfeição de Deus? Logicamente, isso é inconcebível, porque Deus é o Criador e nós nunca chegaremos a ser como Ele, porque não poderia, De uma maneira lógica, a criação nunca vai conseguir chegar à mesma perfeição do seu Criador. Nós temos sim uma perfeição que é relativa, mas aí é muito interessante porque Jesus usa uma construção aí que é bastante comum nos evangelhos, Toda vez que Jesus vai falar sobre Deus, sobre o Pai, ele coloca ali na frente um pronome e várias vezes esse pronome muda. Em alguns momentos Jesus diz meu Pai, em outros momentos ele diz vosso Pai, e em outros ele diz nosso Pai. É claro que Deus é nosso Pai no sentido da criação, Ele é Pai de todos nós, criou a todos os seus filhos. Mas por que então Jesus faz essa distinção, Quando ele diz meu Pai, Jesus está falando aí do entendimento de Deus tal como ele o tinha. Na sua comunhão íntima com Deus, Jesus compreende o Criador de maneiras que a gente não consegue conceber ainda. Então, em alguns momentos, ele escolhe dizer meu Pai, mostrando que é um entendimento de Deus mais profundo, de coisas que talvez a gente ainda não consiga compreender nesse momento. Mas quando ele diz vosso Pai, ele está dizendo da compreensão que nós temos de Deus. À medida que a gente compreende Deus, a nossa compreensão sobre a lei divina é que vai ser o parâmetro sobre a perfeição que a gente pode alcançar. Porque essa é uma noção de responsabilidade e isso está muito relacionado com as nossas crianças. A gente faz isso o tempo todo. A criança, no seu desenvolvimento, tem muitas coisas que ela ainda não tem consciência como um adulto tem de determinadas situações. Então, mesmo que ela não saiba lidar com aquela situação, mesmo que ela se equivoque em certos pontos, a gente releva, a gente compreende, entende, porque ela ainda não tem essa percepção completa. E a
responsabilidade que ela tem, então, sobre determinadas coisas é diferente da responsabilidade que o adulto tem. E essa responsabilidade vai aumentando gradativamente à medida que ela começa a adquirir mais consciência, a ter mais entendimento das coisas. Assim também acontece para nós com relação à nossa evolução espiritual e com relação a essa perfeição. Se eu tenho uma compreensão de Deus que já é bastante profunda, se eu já entendo as leis divinas de uma maneira mais clara, mais aprofundada, então a responsabilidade que tenho sobre as minhas ações são ainda maiores, porque agora eu tenho um parâmetro de quem é esse Deus, de como são as suas leis, para balizar as minhas ações no mundo. Mas, por outro lado, se eu não tenho uma compreensão tão profunda, e isso acontece, muito em sentido espiritual, nós temos espíritos em várias escalas evolutivas. Aqueles mais adiantados, que já têm maiores responsabilidades porque já compreendem mais, e aqueles espíritos ainda ignorantes, que por desconhecerem as leis divinas, por esse distanciamento de Deus, ainda cometem muitos equívocos, mas têm responsabilidades menores, que têm relação então com a gradação dessa compreensão que tem. E isso também acontece para cada um de nós. Então, se a gente pensar que a perfeição, que é esse objetivo para o qual todos nós estamos caminhando, essa perfeição ela é equiparada aí ao vosso Pai, ou seja, a nossa compreensão sobre Deus, é importante que a gente comece por aí. Como a criança vai poder chegar na fase adulta, e é claro, nenhum de nós vai atingir a perfeição nessa encarnação, mas todos nós estamos encaminhados, nos esforçando para isso, E tomara que cada um de nós possa avançar o máximo possível ao nosso alcance. Então, como é que eu vou almejar, que aquela criança chegue ao fim de uma encarnação avançando bastante nesse caminho da perfeição, se ela desconhece a Deus? O primeiro passo nessa educação das nossas crianças é apresentá-la a esse Pai. Quanto maior a intimidade que nós temos com o Criador, quanto maior a nossa relação com o Pai, mais nós o vamos conhecendo. E quanto mais a gente conhece Ele, mais a gente entende qual é essa perfeição, esse caminho que vai cada vez nos aproximando ainda mais dele, Nesse ciclo infinito de evolução. Nós caminhamos sempre um pouco mais. Então, o grande esforço da educação nas idades, desde da criança menor, desde o início dessa nova jornada da encarnação, o nosso grande esforço deve ser o de aproximar essa criança do Pai, porque aproximando-a de Deus, ela vai entendendo melhor, vai criando essa relação, esse vínculo, e aí então vai poder entender e caminhar mais no sentido da perfeição. Mas que perfeição é essa, Vamos lá. Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo trecho, no capítulo 17, no item 2, ele vai dizer em que consiste essa perfeição. Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. E aqui Kardec está fazendo uma referência direta a esse trecho do Evangelho de Mateus, lá do Sermão do Monte, quando logo na sequência Jesus vai deixar
esse convite, né? Essa convocação aí do sede perfeitos. Ele fala isso logo depois de dar esses ensinamentos sobre amar os inimigos, sobre orar pelos que nos perseguem. Mostra ele desse modo, Kardec prossegue, que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Então, o grande resumo aí da perfeição está na caridade. E aqui a gente vai entender a caridade, como ele diz, né? Na sua mais ampla acepção. A gente não pode reduzir a caridade a esse entendimento superficial de auxílio material aos nossos semelhantes, né? A caridade, na sua mais ampla acepção, é muito mais profunda do que isso. E a própria doutrina espírita, então, também reforça isso quando Kardec diz, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. Então é esse conceito central. Mais adiante, Kardec vai dizer: tudo o que sobreexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Então aqui ele amplia, então, descrevendo esses aspectos da caridade, né? Benevolência, indulgência, abnegação e devotamento. E a gente percebe o quanto todo esse entendimento sobre caridade diz respeito à nossa relação com os outros. Benevolência, indulgência, essa compreensão, né, com as imperfeições dos nossos semelhantes, abnegação, devotamento, que é essa entrega, né, esse sacrifício pessoal pelo outro, pelo bem do outro, pelo bem comum, né? Então a gente já vai percebendo aí essa caridade desse aspecto bem mais amplo. Na verdade, ela diz respeito a toda essa nossa relação com os semelhantes. Mais uma vez, para a gente perceber todos como nossos irmãos, né? E caminhar então nesse desenvolvimento de amor e de sentimento nessas relações que temos. Mas Kardec deixa coloca aqui uma fala muito importante. Ele diz, vou ler de novo, né? Tudo o que sobreexcita o sentimento da personalidade destrói ou enfraquece a verdadeira caridade. Sentimento da personalidade. Aqui talvez seja uma outra maneira aqui dele falar sobre o egoísmo, que é esse culto ao ego, né? Sobreexcita o sentimento da personalidade. E isso daqui é extremamente importante nos caminhos da educação, porque a gente vai ter aqui uma linha muito tênue de compreensão aí sobre o lidar com as nossas crianças. Porque muito se fala sobre essa conquista do eu na infância, né? A criança bem pequenininha lá, ela ainda está desenvolvendo isso, né? Entendendo quem é ela no mundo. Num primeiro momento nem usa, né? O eu, depois ela começa, né, a usar essa palavra eu, porque entende isso. E aí nesse caminho, às vezes a gente pode ter muita dificuldade, porque realmente é uma linha bastante tênue para a gente perceber isso. Na busca por respeito à individualidade do outro, né? Respeito à vontade da criança, esse caminho de olhar para a criança realmente como um ser humano, né? Que é importante. A gente precisa tomar muito cuidado para que isso não escorregue para essa sobreexcitação do sentimento da personalidade, quando a gente passa então a valorizar somente o eu.
quando na verdade o caminho da educação, o caminho da perfeição, ele está nos convidando a olhar muito mais para fora, a entendermos o outro. Lembra, a caridade tem todo esse caminho de relação com o outro, muito mais e antes do que o culto ao ego, que a gente chama de egoísmo. Então isso é que é extremamente importante para que a gente não valorize, não insufle ainda mais nas nossas crianças esse egoísmo que todos nós já trazemos tão arraigados no nosso ser e que tanto nos custam esforços para serem vencidos, né? Para ser vencido esse sentimento. Então que a gente possa apresentar esse caminho de caridade, esse caminho de olhar para o outro, para que a gente aprenda no sacrifício que começa de nós mesmos, né? O nosso sacrifício pessoal pela educação, para que a gente possa então apresentar para as nossas crianças essa caminhada rumo realmente à perfeição com Jesus, esse nosso caminho de aproximação para Deus. Então, aproximar-nos cada vez mais do Pai, porque eu entendendo mais profundamente, eu criando esse vínculo, essa relação cada vez mais íntima, a gente vai estar mais preparado para esse caminho de perfeição e entendendo então a perfeição tal qual essa caridade, no seu sentido mais amplo, né? Mais profundo, da relação com o outro, com todos, que a gente possa aprender a olhar para todos como irmãos, como semelhantes e possamos então fortalecer esses sentimentos em nós e nas nossas crianças, que estejam todos amparados pelo alto nessa caminhada, nessa trajetória, para que cada vez mais possamos dar os nossos passos rumo à perfeição. Que Jesus inspire a todos nessa trajetória. Um grande abraço e até o próximo episódio.